Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, nesta tarde, Senhor, fala também com cada um de nós ainda pela Tua Palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Deus, e que Tu nos possas encher de Ti, Senhor. Obrigada pelo Teu poder, pela Tua graça, obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que Tens feito, Senhor, por aquilo que vais fazer. Deus, fala a cada coração nesta tarde, Pai. Fala com cada um de nós, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Que a sua glória possa encher nossas vidas. Podemos ficar sentados, amém? É tão bom cultuar, louvar, adorar ao Cristo vivo, amém? Jesus, Ele está vivo, reina para sempre. Ele está no nosso meio nesta tarde para tocar as nossas vidas. Glória seja dado o nome daquele que é vivo, e está no nosso meio. Nesta tarde eu queria ler o relato da ressurreição, agora no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Amém. Hoje celebramos o ponto central da fé cristã, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele foi feito as primícias dos que dormem. Amém? Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Amém? E é tão bom nós podemos lembrar aquilo que aconteceu naquele dia. Mas ao mesmo tempo, este texto diz-nos que muitas coisas foram escritas, e é verdade, para que possamos crer nele e ter vida em seu nome. E ainda hoje, aquele que era o mesmo ontem e hoje eternamente tem feito grandes coisas em nossas vidas. Amém? Eu sou um milagre de Deus e muitas pessoas que aqui estão são milagres de Deus também. Diz assim, João escreveu no seu Evangelho no capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, baixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado ou dobrado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabiam a escritura que era necessário que a ressurreição, que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando de ser o hortelão, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, levantando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus.
E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem retiveres lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, mete no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também. A ressurreição aconteceu e João escreveu o que viu para nos mostrar o que aconteceu, para que todos nós possamos, de alguma forma, nos chegarmos a Deus e experimentarmos o poder de Cristo vivo. Amém? Não estamos nestes dias, sexta, sábado e domingo, simplesmente diante de um feriado religioso, em que alguns aproveitam para visitar famílias, nada contra, alguns aproveitam para ir a algum parque, fazer algum piquenique, ir à praia, mas, irmãos, a Páscoa é mais do que um feriado, amém? A Páscoa é um facto, amém? Que depende de qual a nossa eternidade com Deus ou longe de Deus, amém? João não nos apresentou de alguma forma um mito, mas João apresenta factos reais, pessoas reais que lidaram, na verdade, com momentos de dúvida, de angústia, de dor, pela perda de Jesus, amém? Viveram com medo, como diz que os discípulos estavam com medo dos judeus, porque podiam ser presos e crucificados também. Houve ali algumas coisas que aconteceram e eu queria nesta tarde refletir sobre os seus sentimentos, mas as suas experiências com Cristo vivo, que mudou todos os seus sentimentos de medo, de angústia, de tristeza, de medo. Nesta tarde vamos ver 3 cenários. Primeiramente, o terror do túmulo. Segundo cenário, o triunfo sobre o túmulo. E o terceiro, a prova de Tomé. Primeiro, no início do Evangelho, o texto começa relatando a história de uma mulher, Maria Madalena, triste, uma mulher angustiada. Diz que Maria Madalena foi ao sepulcro ao nascer do dia, como diz o versículo 1, ainda escuro, ainda o dia não tinha nascido, ela estava ali pela manhã, amém? Havia uma escuridão e ela foi, né? Havia escuridão não somente à sua volta, mas também havia escuridão dentro do seu coração. Jesus tinha morrido. E com a morte de Jesus, a sua esperança, a sua fé estava debilitada. Vejam, Jesus tinha morrido. Agora vejam que quando ela se chega, depois de ter esta primeira experiência no túmulo, com o túmulo vazio, com o encontro com os anjos,
Veja que quando ela foi a Pedro, ela não disse, Jesus ressuscitou. Mas ela disse, levaram o Senhor do sepulcro. Levaram o Senhor do sepulcro. Isto é relevante, porque eles e elas, os discípulos, quer homens, quer mulheres, eles não estavam, entre aspas, programados para crer. Não. O seu estado era de medo, o seu estado era completamente destroçados com o acontecimento da sexta-feira, com o silêncio do sábado. Seu coração estava em aperto e angústia. Então, quando ela chega ao túmulo, o cenário que ela encontra é um cenário de morte, é um cenário de horror e não de festa. Era isso que ela na verdade, encontrou naquele lugar. Mas um corpo não estava lá. O túmulo estava vazio. Grandes dúvidas estavam ainda nas suas mentes. Alguém roubou o corpo do Senhor. Alguém o levou. Então ela correu para Pedro e foi contar o que lhe aconteceu. O túmulo está vazio. Levaram o corpo do Senhor. Diz-nos no versículo 3 e 4 que então Pedro, o outro discípulo, João, certamente, correram para lá. E no versículo 6 e 7 diz que eles viram dentro do sepulcro, o sepulcro vazio. No entanto, o que eles viram ali foram que os lençóis ou as faixas, no qual o Senhor estava enrolado, estavam no chão. E o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava ao lado, dobrado. Mas na realidade o túmulo estava vazio. Mas vejam que acontece um milagre no versículo 8. João, ao observar aquele cenário, diz que João viu e creu. João viu e creu. Amém? O que é que João viu lá? Não foi um cenário de um roubo, de um assalto, mas sim um sinal da ressurreição. Amém? A pedra não foi removida para Jesus sair, mas a pedra foi removida para que João, tu e eu, pudéssemos saber que Jesus ressuscitou. Aleluia! João viu o túmulo vazio, João viu tudo em ordem. O lenço dobrado, os lençóis no chão, ou seja, as faixas no chão. Se alguém fosse roubar o corpo do Senhor, levavam tudo. Levavam faixas, levavam lençóis, levavam tudo. Amém? Não, verdadeiramente não eram lençóis, era como faixas tipo de... Como se enfaixam as múmias, né? Aquele gás de uma espécie, né? Irmãos, João viu e creu. Os túmulos, os cemitérios, ainda hoje assustam muitas pessoas. Túmulos e cemitérios. E até tenho encontrado alguns crentes. Eu não vou ao cemitério. Eu não vou ao funeral. Parece que também alguns de nós ainda estão com dificuldade em enfrentar a morte. E é verdade. Túmulos e cemitérios assustam quando perdemos alguém. Túmulos e cemitérios assustam quando recebemos um diagnóstico negativo do médico. Túmulos e cemitérios assustam quando pensamos no fim da nossa vida. Mas João coloca-nos diante de uma verdade. Quando Jesus Cristo entrou na história, o túmulo deixa de ser um ponto final e torna-se um ponto de partida.
Paulo vai ao ponto de dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer não é o acabar, o morrer é o começar, é o encontro com Jesus, o nosso Senhor. Então, a pergunta deixa de ser: a morte venceu? E passa a ser: a quem pertence a minha alma quando morrer? De quem é a minha alma? Já entreguei a minha alma ao Senhor? Já entreguei a minha vida ao Senhor? Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, túmulos e cemitérios não nos assustam. Mas vejam, João viu e creu. Maria ainda não tinha percebido. Diz no versículo 11 que Maria permanecia num pranto. Maria permanecia, diz, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. E aqui esta palavra, este termo chorando, vem do grego kleosa, que significa grande lamento, clamor em voz alta, pranto. No verso 12, então ela olha para dentro e vê anjos, mas ainda assim, ela só consegue dizer: levaram o meu Senhor. Roubaram o meu Senhor. Sabe? Verso 14 e 15. Então Jesus lhe apareceu. Sabe? Veja, Jesus lhe apareceu e mesmo assim ela não o reconhece. Pensa que é o jardineiro. A dor, a angústia, a tristeza embaciaram a sua visão. As suas lágrimas, porque ela estava chorando. O sofrimento, por vezes, pode nos impedir de compreender a presença de Deus na nossa vida. Às vezes o sofrimento leva-nos a interpretar a presença de Deus como a ausência de Deus. Mas Jesus estava lá. Foi então que Jesus lhe dirigiu a palavra, verso 16. Maria. Maria. A voz de Cristo ressurreto transformou completamente o seu coração, a sua mente, a sua tristeza, a sua angústia foi completamente limpa com esta palavra. Maria, mestre. É o meu mestre amado. Amém? Então a ressurreição não é um evento para ser debatido em conferências, em colóquios, mas a ressurreição é uma pessoa viva que nos chama pelo nome. Maria, José, Antônio, Manuel, João. Ele chama pelo nome de cada um de nós. Ele nos conhece no nosso mais íntimo. Aleluia. A ressurreição é uma pessoa viva. A ressurreição é Jesus, que nos conhece como bom pastor e nos chama pelo nosso nome.
Então Jesus lhe dá uma missão tremenda. Verso 17. Vai aos meus irmãos e diz-lhes, vai e anuncia-lhes. Amém? Irmãos, esta mulher, esta Maria, amém, aleluia, ela foi anunciar a ressurreição do Senhor, amém. Este primeiro anúncio da ressurreição de Jesus não foi proclamado num palanque, num púlpito, não, amém. Mas foi proclamado por uma mulher, num coração, na verdade, transformado pelo Cristo ressurreto. Por isso, mais à frente, vamos encontrar João, vamos encontrar Pedro, quando foram proibidos de anunciar o Cristo ressurreto. Eles simplesmente podiam declarar, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos nos calar daquilo que temos visto e ouvido. Já tiveste o teu encontro com Cristo ressurreto? Já tiveste o teu encontro com Cristo? Nesta tarde podes ter um encontro com Cristo. Aleluia. Quem encontra Cristo, quem encontra Jesus, não pode ficar calado. Daí é a missão da igreja. Daí esta mensagem ser espalhada por todo o mundo. Daí nesta cidade o nome de Jesus ser proclamado em mais do que uma igreja. Porquê? Porque tem um encontro com Jesus ressurreto. Não pode ficar calado. Tem que declarar, tem que dizer aquilo que o Senhor fez na sua vida. Aquilo que o Senhor é para Ele e para ela. Aleluia. Verso 19. Ao entardecer daquele dia de domingo que nós chamamos portugueses, espanhóis, Dominus Dei, o dia do Senhor. Amém? O primeiro dia da semana judaica para nós tornou-se o Dominus Dei, o domingo, o dia do Senhor, em que celebramos a ressurreição do Senhor. Então, no final daquele primeiro dia da semana, diz que Jesus se apresentou diante dos seus discípulos e disse, paz seja convosco. Amém? Paz seja convosco. Irmãos, para eles foi mais do que uma saudação. Para eles foi um anúncio maravilhoso e poderoso. Amém? Que a cruz resolveu o nosso problema do pecado, da culpa que nos assistia no nosso interior. Amém? Irmãos, a ressurreição, ela declara que a morte de Jesus não foi em vão. Amém? Mas a ressurreição, ela inaugura uma nova vida com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço que nos separava de Deus. Pelo seu sangue, as nossas culpas, nossos pecados foram perdoados, foram limpos. Verdadeiramente Ele é, aleluia, era e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi à cruz, Ele pagou pelos teus e pelos meus pecados, para que agora diante de Deus nós possamos chegar, aleluia, para experimentar a nova vida que o Senhor tem para nós. Diz-nos o verso 20 que Jesus então mostrou-lhes os sinais nas suas mãos, no seu lado, as marcas dos pregos, dos cravos. Irmãos, é interessante que Jesus ressuscitou, mas as marcas permaneceram e permanecem ainda hoje. Amém? A vitória não apaga, amém, o seu sacrifício. A vitória confirma que o seu sacrifício não foi em vão. Então Jesus soprou sobre eles, verso 22, e disse, recebei o Espírito Santo. Amém? Este é um sinal maravilhoso. Amém? Sabe que eles dizem como que, o Senhor até disse a Pedro, olha, quando te converteres, confirma os meus irmãos, os teus irmãos. Amém? Confirma os teus irmãos. Amém? Então o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo. É um sinal do seu novo nascimento. Amém? E que esse novo nascimento não é da força do homem, mas vem de Deus.
é a obra de Deus em nossa vida. Amém? Eles agora nascem de novo. Eles agora nascem para uma nova vida. Através do sangue de Cristo ressurreto, eles podem experimentar a presença de Jesus todos os dias da sua vida, porque Ele declarou: estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. É a inauguração de uma nova aliança através do sangue de Jesus. Amém? Mais tarde eles irão ser batizados, cheios com o Espírito Santo, para cumprirem com poder e ousadia a missão de levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Talvez ainda nesta tarde estejas neste lugar e no teu interior a porta do teu coração ainda está trancada. Dúvidas, medo, remorsos, vergonha, vícios, pecado escondido. Tens fechado o teu coração para Deus. Tens fechado o teu coração para Jesus. Mas Jesus está à porta e bate. Ele não vai forçar a entrada. Não é pela força, nem pela violência, mas é pelo meu espírito. Ele está batendo à porta do teu coração para que tu abras, para que Ele possa entrar. Jesus Cristo vivo, Jesus Cristo ressurreto. Ele atravessa as barreiras que às vezes nós criamos e nos ajuda a vencer os nossos medos, a experimentarmos o seu perdão. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Ele veio para nos dar nova vida. Ele não veio para nos dar uma nova ou uma boa semana também, mas essencialmente Ele veio para nos dar uma nova vida. Há pessoas que muitas vezes vêm ao domingo para a igreja, para cantar para Jesus, para ouvir a palavra de Jesus, para ter uma boa semana. É bom vir, mas eu quero dizer, mais do que ter uma boa semana, nós precisamos de experimentar uma nova vida. E essa nova vida só irá acontecer quando nós rendemos entregamos o coração, o centro da nossa vida ao Senhor. Jesus veio com o propósito de nos dar a vida eterna, salvação para a nossa alma. Diz-nos o verso 24 que Tomé não estava naquele primeiro encontro. Os discípulos cheios da presença de Jesus ressurreto em seus corações, eles foram e anunciaram a Tomé as boas novas. O Senhor esteve conosco. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. Tomé, infelizmente, fez aquilo que muitos fazem hoje. Tomé, se não fazem, pelo menos pensam. Ele disse: se eu não ver, eu não acredito. Ver para crer. Infelizmente, há muitas pessoas que têm orgulho nas suas dúvidas. Eu duvido. Até gritam bem alto. Eu não vi. Quem é que veio de lá? Jesus veio de lá. Tragada foi a morte na vitória. E com essas afirmações,
às vezes orgulhosas, querem controlar Deus. Deus pode lidar com as dúvidas das pessoas, sim. Pessoas honestas, há pessoas honestas que têm dúvidas. É legítimo ter dúvidas. Tem pessoas que têm medo de serem enganadas. Mas aqueles que nem sequer procuram a verdade não poderão ser ajudadas. Tem que ser obra do Espírito Santo para tocar os seus corações. Igreja, vamos orar por esses corações duros, por esses corações incrédulos. O profeta Ezequiel diz ainda que os vossos corações sejam de pedra. O Senhor tem poder para transformar em corações de carne para amar. Então não deixe de orar pelos seus vizinhos, pelos seus familiares. Há verdadeiramente, ouvimos muitas vezes essa arrogância nas suas dúvidas, mas eu quero declarar nesta tarde que o Espírito Santo pode quebrantar cada coração endurecido. Tomé, apesar das suas dúvidas, é interessante, porque ele não se afastou dos discípulos. Ele não se afastou daqueles que seguiam Jesus. Tomé continuou por perto. E sabe, quando estamos perto daqueles que seguem Jesus, mais dia, menos dia, o Senhor vai tratar connosco também. Foi o que aconteceu 8 dias depois, verso 27. Então, 8 dias depois, Jesus apareceu de novo e foi diretamente ao ponto, ao calcanhar daqueles de Tomé e disse-lhe: põe aqui o teu dedo, não sejas incrédulo, mas crente. Amém? Jesus não humilhou Tomé, ele o chamou para a fé. Ele o chamou para que pudesse crer. É verdade que ele viu e creu. Tomé, então, fez uma das mais extraordinárias confissões que nós encontramos nos Evangelhos. Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Amém. Senhor meu e Deus meu. Amém. Então o Senhor Jesus lhe disse: bem-aventurado, muito feliz. Amém? Aqueles que não viram e creram. E nós fazemos parte deste grupo. 2000 anos depois, nós não temos visto com os nossos olhos o Cristo ressurreto, mas temos visto com os nossos olhos, experimentando com o nosso coração a presença de Cristo ressurreto. Temos visto os sinais e as maravilhas, as vidas que Ele transformou, as vidas que Ele tem, os casais, as famílias que ele operou, milagre, reconstituição de famílias, de lares, de pessoas que experimentaram a paz de Deus, o amor de Deus, poderem se encontrar com eles próprios e ter paz. Há tanta gente que vivia com angústia interior, cheio de angústia, cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de medo do futuro, mas encontraram Jesus e receberam uma paz tremenda, a paz que o mundo não tinha para lhes dar, Jesus lhes deu, e tem para ti também essa paz que tu procuras, porque Ele é o príncipe da paz e quer trazer paz ao teu coração. Chega de andar em dúvida, chega de andar em angústia. Abre o teu coração para Jesus nesta tarde. Então João ele finaliza este texto do capítulo 20, esclarecendo os motivos pelo qual ele escreveu o Evangelho. Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Aleluia!
O objetivo de João ao relatar estes eventos, estes testemunhos, amém? O objetivo foi muito claro, amém? É conduzir-nos à vida. É que possamos experimentar vida e vida com abundância que o Senhor tem para nós. A vida eterna. Quero concluir. Para o mundo, ainda hoje parece que o túmulo foi o fim. Mas para nós que cremos em Cristo, o túmulo vazio é o ponto de partida. É a prova que Deus pode trazer vida onde havia morte. A ressurreição é a declaração de Deus de que o sacrifício de Jesus, ele foi aceito. O Cordeiro, o justo, o inocente, o puro, o santo, se entregou pelo impuro, o sujo, o pecador que está diante de vocês. E todos nós, diante dele, estávamos imundos, porque não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e ficaram separados de Deus. Mas ele foi para perdoar, morrer pelos nossos pecados e nos dar uma nova vida, nos conceder a vida eterna. Fiquemos em pé. Hoje o Senhor te fala ao teu coração e te diz: não sejas incrédulo, mas crente. Para de duvidar e começa a crer. Talvez tu digas: eu tenho uma religião. Pois tens uma religião, mas não tens essa vida interior. Talvez tu sejas daquelas pessoas que admiras Jesus, mas nunca rendeste a tua vida a Jesus. A pergunta não é apenas se Cristo ressuscitou, mas se Ele, o Cristo ressurreto, é o teu Senhor, é o teu Deus. O que é que temos que fazer para aceitar Jesus? Reconhece que és um pecador ou uma pecadora e que não podes te salvar a ti mesmo. Crê que Jesus morreu na cruz para te salvar. Arrepende e entrega a tua vida a Jesus. Confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu vou fazer uma oração e se a igreja quiser fazer esta oração comigo, e alguma pessoa que aqui está acha que esta oração faz sentido para si, é uma oração para aceitar Jesus. Repita comigo estas palavras. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu preciso do teu perdão. Eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que Jesus ressuscitou para me garantir a vida eterna. Eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a ti neste dia. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao grupo de louvor para subir e cantar ainda um último louvor, mas curto. E em seguida iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. O pastor Machado irá ler a palavra do Senhor. E enquanto o grupo está louvando ainda com um cântico, se alguém nesta tarde, depois de ter feito esta oração, quiser vir à frente, eu estarei aqui para fazer uma oração especial. Uma oração especial por si. Vem agora em nome de Jesus.